Olá, eu sou Dora Dimesten, eu nasci em São Paulo, vim para Recife ainda muito criança e tenho um coração pernambucano, exatamente porque trabalho com cultura há mais de 20 anos e ainda moro em Piedade mais ou menos esse tempo, né? Já tem mais de 40 anos que a gente está tentando modificar a nossa cultura da cidade. Então eu sou formada em psicologia, atuei nessa área durante alguns anos, mas depois a cultura me chamou de coração. E eu me dedico até hoje com áreas de patrimônio, embora como produtora cultural eu atuo em outras áreas também, no sentido de que eu elaboro projetos, eu tenho especialização nessa área, eu faço produção executiva e gestão administrativa de projetos culturais e criativos. Além de tudo, eu também sou professora, sou mentora e dou consultoria com foco nas áreas de cultura para outros produtores culturais e para algumas empresas culturais. Então, eu fui contemplada pela Lei Aldir Blanc daqui de Jaboatão em 2021. E eu trago nesse projeto toda a minha experiência de pesquisa na área de patrimônio e eu venho apresentar para vocês, como resultado de todo esse trabalho, uma cartilha de educação patrimonial com os bens edificados e tombados de Jaboatão dos Guararapes. Nessa apresentação, eu cito alguns tópicos importantes de cada um desses bens tombados. Mas, no final dessa apresentação, vocês vão encontrar um link que vocês vão poder baixar um PDF com informações muito mais completas do que o que eu estou falando, vou falar aqui para vocês. Por quê? Porque nós temos um tempo limitado e com esse PDF ele vai servir para que vocês possam analisar e entender melhor toda essa área de patrimônio tombado. Nós vamos falar agora sobre a Cartilha de Educação Patrimonial, Bens Edificados Tombados de Jaboatão dos Guararapes, onde conhecer é preservar. O nome da cidade é originário da palavra indígena Iapoatã, que faz referência a uma árvore comum da região, usada na fabricação de mastros para embarcações. A partir de 1989, passou a ser chamada de Jaboatão dos Guararapes, em homenagem ao local das históricas batalhas nos Montes dos Guararapes, que, em 2022, fez 429 anos de fundação. Jaboatão é a segunda maior cidade do estado de Pernambuco em população, com 706.867 habitantes, segundo o censo de 2020. Cidade com belas praias e uma história linda, onde até o Exército Brasileiro a reconhece como o berço da pátria, e sobre esse tema falaremos daqui a pouco. Possui um rico patrimônio material e imaterial e permite a presença de valores culturais para gerações atuais e futuras, como o resgate da autoestima e do sentimento de pertença de toda a sua população. Esses são os símbolos do município: a bandeira e o brasão. As regionais. Vamos conhecer como nossa cidade é dividida pelas regionais e que tem, ao todo, 30 bairros. Regional 1, chamada de Jaboatão Centro, composta por 12 bairros: Manaçu, Socorro, Vargem Fria, Bulhões, Santo Aleixo, Vila Rica, Floriano, Centro, Vista Alegre, Santana, Engenho Velho e Muribequinha. Na Regional 2 temos Cavaleiro,
composta por 4 bairros: Cavaleiro, Dois Carneiros, Sucupira e Zumbi do Pacheco. Na Regional 3 fica o Curado, composta apenas de um bairro, que é o Curado. Na Regional 4 temos a Muribeca, composta por 2 bairros, Marcos Freire e Muribeca. Na Regional 5 temos Prazeres, composta por 5 bairros, Jardim Jordão, Guararapes, Comportas, Prazeres e Cajueiro Seco. Na Regional 6 estão as Praias, compostas por 3 bairros, Piedade, Candeias e Barra de Jangada. E na Regional 7, Guararapes, composta por 3 bairros, Guararapes, Jardim Jordão e Prazeres. Então, agora que já conhecemos a nossa cidade, vamos falar um pouco sobre as importantes edificações existentes em Jaboatão dos Guararapes, logicamente as que são tombadas. Tombadas? O que significa isso? Sim, tombado significa protegido por leis para serem preservadas, conservadas e utilizadas. Vamos lá definir o que é tombamento. Tombamento, é preciso deixar claro que para a população, que o tombamento não consiste numa punição aos proprietários de imóveis de valor cultural, lembrando disso, mas sim o reconhecimento por parte da sociedade que aquele bem faz parte da memória cultural do local e da história da cidade. E por isso merece e precisa ser preservado com todas as suas características. Por isso que existem as leis para proteger esses bens, que são chamados também de imóveis, certo? Abordaremos um pouco da história construtiva de cada um, para que serviu no passado, o seu uso e como ele foi utilizado pela população na época que foi construído. E também nós vamos fazer uma citação sobre como ele é usado nos dias de hoje, qual é o seu novo uso, ou se está sendo usado ou não. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai para um passeio. E o nosso passeio vai ser dividido em 3 momentos, tá? Para vocês entenderem. Primeiro, vamos falar dos bens edificados tombados a nível federal, pelo governo federal, que são reconhecidos. Segundo, vamos falar dos bens em Jaboatão tombados a nível estadual, pelo estado de Pernambuco. E num terceiro momento, nós vamos falar dos bens tombados a nível municipal. Somente são tombados por leis produzidos e aceitos pelo município de Jaboatão dos Guararapes. Entendido, gente? Então, eu tenho uma surpresa para vocês. Então assistam até o final do vídeo, que aí essa surpresa vocês vão adorar. Agora temos os bens tombados a nível federal em Jaboatão dos Guararapes. A igreja Nossa Senhora dos Prazeres, localizada nos Montes dos Guararapes, no Morro da Ferradura, um dos 3 montes que formam os Montes dos Guararapes. Sabe que ela é uma igreja votiva? Votiva porque foi edificada em cumprimento a uma promessa. E, em abril de todos os anos, é feriado municipal aqui em Jaboatão, em homenagem à Santa, que prevê que o feriado seja sempre 9 dias após o domingo de Páscoa, onde são realizadas várias missas e seus devotos comemoram realizando uma procissão em sua homenagem. E esta festa, que em 2022 fez 365 anos de comemorações ininterruptas. A festa de Nossa Senhora dos Prazeres também é conhecida como a Festa da Pitomba.
O Parque Histórico Nacional dos Guararapes é um dos mais importantes locais históricos do Brasil. Foi palco das batalhas decisivas travadas entre luso-brasileiros e holandeses na Guerra da Restauração Pernambucana, onde, nas encostas dos seus morros, os holandeses foram derrotados em 1648 e 1649 pelos nossos combatentes e foram expulsos do Brasil, e por isso é reconhecido pelo Exército Brasileiro como o berço da pátria e também como o local onde nasceu o Exército Brasileiro, onde negros, brancos e índios defenderam o lugar e rendeu ao município não só o título de berço da pátria, mas também um rico acervo histórico e religioso, hoje sob a guarda do Comando Militar do Nordeste, com sede instalada no parque. O parque tem uma área total de 363 hectares. O relevo acidentado é formado por 3 elevações denominados Oitizeiro, Telégrafo e Ferradura. O destaque fica para o mirante principal, onde o visitante poderá observar no seu interior uma maquete do parque, com simulação das batalhas ocorridas e painéis explicativos. Igreja Nossa Senhora da Piedade. Também conhecida como a Igrejinha de Piedade, e acredito que muitos de vocês já conhecem. Fica na praia de Piedade, à beira-mar. A igreja, edificada em alvenaria de pedra, é datada de 1683 e foi construída no século XVIII. Está em bom estado de conservação, realiza missas e celebrações religiosas. Conjunto Ferroviário. O Conjunto Ferroviário em Jaboatão Centro foi fundado em 1885 e tombado por sua importância histórica como patrimônio cultural ferroviário nacional. Hoje está totalmente desativado, mas possuía a estação ferroviária, galpões, garagens de vagões, parcela do pátio ferroviário, oficina, guarita, oficina de fundição e o escritório da oficina. Essa estação ferroviária foi construída para poder transportar a cana-de-açúcar e o açúcar das usinas até o porto do Recife, facilitando o deslocamento desses produtos para o local de comercialização e destinação para outras cidades brasileiras e para o exterior. Agora vamos conhecer os bens tombados a nível estadual do Jaboatão dos Guararapes. Engenho Suassuna. O Engenho Suassuna foi fundado pelos irmãos Diogo Soares e Fernão Soares em 1573. O nome Suassuna significa veado preto, e este nome foi dado por causa do riacho Suassuna que corta o local. Teve vários donos e diversos usos, até ser a usina Jaboatão, desativada em 1996. É a mais antiga casa de engenho, 1790, do município, que ainda se encontra em pé, onde funcionou a importante Academia Suassuna, hoje está em ruínas. Capela Nossa Senhora do Loreto. A capela foi construída em 1660, possivelmente edificada como pagamento de promessa após a invasão holandesa. É uma capela maneirista que passou para a propriedade da Ordem dos Beneditinos depois de passar por reformas. Chama a atenção o belo jardim que a circunda.
passou à condição de paróquia em 2013. Como paróquia, possui 4 comunidades: Nossa Senhora do Loreto, Nossa Senhora da Conceição, Divino Mestre e São Sebastião. Matriz do Rosário. A Matriz do Rosário consistia numa singela ermida com dimensões bem menores que as atuais. A igreja somente veio adquirir suas presentes proporções no século XVIII. No ano de 1781, o proprietário do engenho Santo André, Felipe Campelo, constrói o templo que passou a possuir o tamanho e as características atuais, localizada na entrada da Muribeca. Ruína da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Localizada na região de Muribeca, não se conhece a data exata de sua construção, mas provavelmente é do início do século XVIII. Apesar de pobres e com recursos limitados, os escravos, membros das Irmandades do Rosário, construíram suas próprias igrejas, se possível, tão ricas e ornamentadas como as construídas pela elite branca, e por isso trabalhavam arduamente produzindo objetos para serem comercializados, cujas rendas eram revertidas às obras, como também pelo serviço voluntário e aquisição de esmolas. A importância que esta ruína e seu entorno representam para o município e para o estado de Pernambuco é por ser considerada marco de fatos históricos memoráveis que precisavam ser valorizados e compõem um rico acervo que precisa ser preservado para ser difundido e divulgado. Povoado de Muribeca. O povoado de Muribeca é um verdadeiro celeiro da história de Jaboatão, com seus prédios históricos e casarios, suas igrejas, engenhos, e ajudam a contar a história de Jaboatão e de Pernambuco. A fundação de Muribeca é de 20 de setembro de 1577, que em 2022 completará 445 anos e é mais antiga que a fundação de Jaboatão. Foi uma importante localidade por ter em suas terras vários engenhos e ter sido um dos povoados mais prósperos dos existentes nos arredores de Recife. Sofreu 3 ataques dos holandeses em 1633 a 1646 e sobrevive até hoje como uma localidade de pessoas batalhadoras. O nome Muribeca significa, segundo alguns, carneiro pequeno. Já para outros especialistas, a palavra Muribeca significa mosquito importuno, versão mais aceita até então. Mas há autores que afirmam que a palavra Muribeca significa gente fina. Vamos ver agora os bens tombados a nível municipal do Jaboatão dos Guararapes. Capela de Nossa Senhora do Loreto, da qual já falamos e citamos que foi construída em 1660, possivelmente edificada como pagamento de promessa após a invasão holandesa. Hoje bem conservada, realiza missas, casamentos, batizados e comemora festas religiosas. Conjunto antigo do Jaboatão dos Guararapes. Casas localizadas nas ruas do entorno da igreja de Santo Amaro, padroeiro da cidade, que, por estarem próximas da igreja, recebem a proteção da lei do tombamento.
Casa da Cultura, Palácio Joaquim Nobre de Lacerda. Construído pelo então prefeito Dr. Joaquim Carneiro Nobre de Lacerda em 1904 para ser o mercado público da cidade. Em 1972, quando o prédio completou 70 anos, o edifício passou a se chamar Palácio Nobre de Lacerda, em homenagem ao seu construtor, quando, a partir de então, passou a abrigar a Câmara de Vereadores. A partir da década de 90, o edifício passou a ter vários usos, dentre eles o da Biblioteca Pública, sendo conhecido como Casa da Cultura a partir de 1993 e, atualmente, funciona como Casa da Cultura, com a realização de vários eventos culturais da cidade. Colônia dos Padres Salesianos. A Colônia dos Padres Salesianos está situada em Jaboatão Centro, a apenas 4 quilômetros do centro da cidade. É um dos principais atrativos turísticos e, além de funcionar como seminário para os padres salesianos, está aberta à visitação de leigos, religiosos ou não, e turistas. O que mais se destaca na Colônia dos Padres Salesianos é o fato de possuir a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, igreja centenária e bastante peculiar por ter sido construída sobre uma imensa rocha. Abaixo dessa rocha fica a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, uma verdadeira furna, que é uma pequena caverna, com o busto de Dom Bosco no alto. Para chegar lá, é preciso descer uma bela escadaria que também dá acesso à Via Sacra de Cristo. A área ainda possui uma escola que atende principalmente os alunos da zona rural. Biblioteca Municipal Benedito da Cunha Melo. Antiga casa do Barão de Limoeiro, que construiu a casa e dá como lote de casamento a sua filha. É considerado um dos belos prédios históricos de Jaboatão pela sua beleza peculiar. Construída na segunda metade do século XIX e tem, até hoje, portas e janelas com vitrais coloridos muito bonitos. A casa foi adquirida pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes e foi transformada na década de 70 na Casa da Cultura. Depois, teve diversas funções como Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação e foi sede no Instituto Histórico de Jaboatão. Hoje, cedia a Biblioteca Pública Benedito Cunha Melo. O prédio chama a atenção principalmente pela sua arquitetura, bastante distinta do restante da cidade. Leão Coroado. O edifício Leão Coroado é outro importante patrimônio histórico municipal. Fundado em 1917, funcionou como escola e sede da Banda Municipal. Encontrava-se abandonado e sofrendo vários riscos de desabamento, apesar de sua bela arquitetura eclética, mas foi recuperado nos anos de 2008. E hoje, os músicos da banda fazem seus ensaios neste local. Vocês lembram da surpresa que eu falei para vocês? Se vocês assistissem o vídeo até o final. Então a surpresa é o seguinte. Eu deixo aqui para vocês algumas informações muito importantes sobre outros bens que não são tombados, mas sim são registrados como patrimônios imateriais. Vocês sabiam que Jaboatão também tem patrimônios imateriais registrados pelo Estado de Pernambuco? Então vocês vão conhecer quais são esses bens e ainda tem uma outra informação sobre isso.
Vocês já ouviram falar sobre patrimônio vivo? Vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que são bens imateriais registrados e o que são os patrimônios vivos. Bora conhecer? A casa onde morou Paulo Freire. Casa onde morou um dos maiores pensadores do século XX, Paulo Freire, declarado em 2012 patrono da educação brasileira. Filósofo e pedagogo, viveu durante 9 anos no município do Jaboatão dos Guararapes, onde chegou com 11 anos de idade em 1932, passando a adolescência e parte de sua juventude nesta cidade. Paulo Freire morou neste imóvel em um período muito importante na sua vida, que foi quando decidiu se dedicar à carreira de educador. Foi nesta casa em Jaboatão, no Morro da Saúde, que começou a desenvolver suas primeiras memórias afetivas e viveu sua pré-adolescência, onde se descobriu homem e despertou sua inquietude sobre as diferenças sociais. A casa de Amélia Brandão. Casa localizada em Jaboatão Centro, pertenceu à famosa pianista Maria Amélia Brandão Neri, mais conhecida como Tia Amélia. Aprendeu a tocar piano ainda criança, utilizando o piano de seu pai, que foi músico. Depois que ficou viúva, lançou-se no mundo artístico, tocando belas músicas e percorrendo toda a América, representando o Brasil a pedido de Getúlio Vargas. Apresentou programas de TV e de rádio e foi homenageada por Roberto Carlos na música Minha Tia, em gratidão pela ajuda que recebeu no início de sua carreira. Faleceu com 90 anos de idade e deixou um rico e grande legado artístico. Instituto Histórico do Jaboatão. Casa edificada no final do século XIX, hoje funciona o Instituto Histórico do Jaboatão dos Guararapes, em Jaboatão Centro, que conta com seus objetos e peças a história dos jaboatonenses. Em 27 de setembro de 2006, o Governo do Estado, através da Lei 13.107, concedeu em regime de comodato o belo prédio construído no ano de 1923 pelo Dr. Sérgio Loreto, onde funcionou por muitos anos a antiga cadeia pública do município e também como delegacia, onde hoje, neste imóvel, temos museu, biblioteca, área de eventos e, em tempos normais, tem constante interação com escolas, visitantes e universitários. Bens imateriais registrados a nível estadual. Patrimônios imateriais do Jaboatão dos Guararapes. A Festa da Pitomba ou Festa de Nossa Senhora dos Prazeres. A Festa da Pitomba, por acontecer na época da safra da pitomba, é a tradicional Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, conhecida como uma das manifestações religiosas e tradicionais mais antigas do Brasil. É realizada anualmente nos primeiros 10 dias após a Semana Santa, no pátio do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, que reúne devoção religiosa com a realização de missas e monumental cortejo com a imagem da Santa, saindo em procissão para exaltar Nossa Senhora dos Prazeres, com grandes festejos e muita pompa, e também é realizada a festa popular com manifestações artísticas e culturais e show com artistas locais e nacionais. O bolo Souza Leão é um dos mais antigos doces do país e recebeu o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Pernambuco, outorgado pela Lei 357 de 2007.
Segundo pesquisadores, o bolo Souza Leão entrou na história da culinária pernambucana por intermédio de Dona Rita de Cássia Souza Leão Bezerra Cavalcante, esposa do coronel Agostinho Bezerra da Silva Cavalcante, proprietário do engenho São Bartolomeu, no povoado de Muribeca. A origem da receita do bolo é curiosa. Conta-se que o doce cremoso e rico foi servido há 1,5 século pela família Souza Leão ao imperador Dom Pedro II e sua esposa Teresa Cristina, em visita a Pernambuco em 1859. Usando muitas gemas na receita, Dona Rita adaptou e mudou ingredientes da receita portuguesa original com o trigo pela massa de mandioca e a manteiga francesa por manteiga feita na cozinha do engenho. Isso que faz do Souza Leão uma representação perfeita da época colonial, servido em ocasiões especiais, vai à mesa em louça de cristal ou porcelana. O que é um patrimônio vivo? O Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco tem por finalidade o apoio financeiro por meio de bolsa mensal vitalícia, tanto para pessoas físicas como para grupos, entidades, agremiações ou associações de caráter cultural. Essa escolha é feita por meio de uma eleição e é realizada todos os anos pela Fundarte, por meio de um edital onde essas pessoas ou empresas se inscrevem e são avaliadas. Tem por finalidade ser um patrimônio vivo, apresentar, dentro do que essa pessoa ou entidade recebe, cursos de qualificação dos seus saberes para outras pessoas. Então, dessa forma, esses saberes são transmitidos para as novas gerações. Patrimônio vivo do Jaboatão dos Guararapes. Índia Morena. Se alguém chegar na Muribeca perguntando por Margarida Pereira de Alcântara, dificilmente vai conseguir alguma informação. Mas quem procurar por Índia Morena, a grande dama do circo pernambucano, logo encontrará a casa de uma senhora que é contorcionista, trapezista voadora, acrobata, cantora, ginasta e atriz. Patrimônio vivo de Jaboatão dos Guararapes desde 2006. Índia Morena considera o circo o palácio onde vive com alegria e, apesar de todas as mazelas, como ela mesmo diz, segue cantando e louvando a magia do circo, com elegância e o magnetismo próprio de uma grande dama circense. Mestre Saúba. O artesão José Antônio da Silva, popularmente conhecido como Mestre Saúba, morador do bairro de Vila Rica, no Jaboatão dos Guararapes, foi escolhido Patrimônio Vivo no 14º concurso de registro pelo estado de Pernambuco em 2019. O artesão tornou-se especialista em brinquedos como Mané Gostoso, Rói Rói e carrinhos de madeira, produzidos com peças de imbaúba no seu ateliê em Vila Rica. Mestre Saúba conta que seus brinquedos mexem com o imaginário e com a história de muita gente, nesses tempos de tanta tecnologia. Achados arqueológicos da igreja de Nossa Senhora da Candelária. Nas proximidades de Venda Grande, mais próximo ao povoado da Candelária, havia um porto onde servia de ancoradouro de navios que traziam os negros e uma capela na areia da praia que servia de orientação para as embarcações. Esta igreja ficava no sítio da Candelária e sua construção é de 1598. E nos anos de 1939,
a igreja foi dragada pelo avanço do mar, restando apenas algumas pedras. Com a engorda da praia, realizada em 2013 e 2016, algumas pedras foram encontradas, analisadas por técnicos do IPHAN Recife, identificadas como sendo portais e restos da Igreja da Candelária. Hoje, estão depositadas em uma rua próxima ao Bom Preço de Candeias e que dá acesso à praia próximo do mar. A Igreja da Candelária, que existia na Praia das Candeias, construída no final do século XVI e destruída na década de 1930 pelo avanço das marés. Cuidar do nosso patrimônio cultural é um dever do poder público e de toda a sociedade, pois só assim poderemos criar uma cultura voltada para a plena valorização da nossa história e cultura. Tombar não é tomar, é tão somente preservar. Queria deixar aqui meu imenso agradecimento à Prefeitura de Jabotão dos Guararapes por ter sido contemplada pela Lei Aldir Blanc para realizar esse lindo projeto. Agradecer também aos técnicos e toda a equipe que esteve envolvida e gostaria imensamente que todo esse material pudesse chegar ao maior número de pessoas possível. Muito obrigada.